formatação. Bom, professor, como é que eu faço, né, a formatação das minhas células? Por exemplo, salário bruto e desconto. Isso aqui para mim são valores. Então, quando eu quero selecionar um conjunto de células, eu vou no meio da célula, tá? Quando está essa corzinha branca, clico, seguro o botão esquerdo do mouse clicado e arrasto para selecionar as faixas de células que eu quiser. Tá? Selecionei as faixas de células que eu quero aplicar um estilo de moeda nesse aqui. Vou usar o botão de atalho que eu tenho estilo de moeda e aplico aquela configuração. Tá? Uma coisa bastante interessante, por exemplo, se ele não apareceu todo o conteúdo aqui, ele vai ficar insustenido no meio da célula aqui, dizendo que falta alguma informação para mostrar. Tá? No caso, quando é texto, isso não ocorre, mas aqui a gente pode verificar em salário líquido que não está aparecendo completamente, né, o que eu tenho de escrito aí. Como é que eu faço para aumentar essa coluna aqui, aumentar a largura da minha coluna? Eu posso, entre a coluna D e E, tá? Se eu deixar o mouse entre as letras na parte cinza lá em cima, ele vai trocar o formato. Tá? Quando estiver com esse formato de um risco preto com duas setas direcionais, uma para cada lado, quer dizer que eu posso aumentar a largura da minha coluna. Então, clico com o botão esquerdo do mouse, apareceu a largura lá em pixels e a largura, né, que tem. Se eu deslocar para um lado ou para o outro, ele vai jogar a minha largura. Então agora já estou visualizando todo o texto que eu tinha dentro daquela coluna. Se eu usar também, pessoal, a questão de 2 cliques, né, ele faz entre as colunas, ele já faz um autoajuste automático, tá? Beleza, formatei essa questão. Professor, e professor César, como é que você fez aí essa questão de fundo e de letra branca? Mesma coisa que os demais aplicativos, né? Se vocês selecionarem as células, no baldinho de tinta aqui em cima vocês têm a cor do preenchimento. Vou mudar agora aí para um azul pálido. Vamos lá. Preenchi agora nesse espaço a cor que eu apliquei com o balde de tinta. Vou mudar a cor da fonte, né? Vou setar lá para preto, tá? Está alterado lá a cor da fonte para preto. O mesmo eu posso fazer aí para todas. Vamos supor, queria então, vou fazer esse espaço aqui com o nome de funcionário com uma cor. Vou pegar lá o verde claro. Então toda essa coluna passou a ter o verde claro. Salário bruto vai ser um amarelo claro. Descontos, vou passar isso aqui para um rosa claro. Salários líquidos aqui então para um azul claro, tá? Então eu tenho a formatação aí como eu, né, quiser, forma como eu quiser. Aqui ficou meio colorido, poderia ter sido um tom mais harmônico, né? Mas só para citar como exemplo para vocês. Vou selecionar toda a faixa de células aqui e vou usar agora a parte de bordas, né? Então vocês têm a opção aqui de bordas, para bordas, todas as bordas, o preenchimento de todas as bordas. Então, aí eu marquei todas as bordas e tem a opção também, né, de borda superior espessa. Tá? Isso aqui faz uma borda por fora só, né, de onde eu tenho selecionado, tá? Uma borda um pouco mais grossa, certo? Aí, da mesma forma lá como eu usei no PowerPoint, como eu usei no Word, eu tenho lá a função do negrito, tenho a função do itálico, tenho a função do sublinhado, tá? Mesmas aplicações, tamanho de fonte, cor de fonte, né, que a gente viu aí há pouco, tá? Para fazer essas nossas operações aí. Além, pessoal, dessa opção aqui de formatação, tá? Vocês têm aí através do menu formatar células diversas funcionalidades para as nossas formatações. Primeira questão do número, né? Onde aí vocês podem
criar para número, para moeda, para contabilidade, contábil, para data, hora, né? Criar aí o formato que vocês querem usar, um dos formatos existentes, por exemplo, porcentagem com quantidade de casas decimais, dá uma cara para aquilo que vocês acham ou que vocês gostariam que ficasse. Então, por exemplo, aqui, se eu fosse, claro, selecionei tudo aqui, não vou poder aplicar, né? Mas se eu estivesse trabalhando aqui só com a parte de moeda, eu poderia selecionar aqui para números negativos um parâmetro, ele entre parênteses e vermelho, vamos supor, em vez de 2 casas decimais, botar 3, né? Se eu quero inserir algum símbolo como reais ou alguma outra moeda, eu posso utilizar isso, né? Então, aí a variação é de vocês. Vou deixar na guia geral aqui para não sofrer alteração. Aqui vocês têm a questão do alinhamento, o alinhamento na horizontal, tá? E o alinhamento na vertical das células. Tem também a opção de que aqui vocês podem escolher esquerda, centro, direito, preencher, justificar, né? Vertical, né? Então acento inferior, justificado ou distribuído pelo conteúdo que vocês têm. Tem o superior também, tá? Se vocês querem dar um recuo no começo da célula, né? Então por exemplo, aqui para os meus funcionários, né? Apareceu o Alexandre lá, ficou muito encostadinho, né? Então se eu quiser dar um recuo de um caractere aqui, eu uso o recuo de 1, ele vai dar um recuo para mim sem mudar o conteúdo dentro, tá? Vocês têm a opção aqui de controle de texto, né? Que aí vocês podem quebrar o texto. O que é essa quebra de texto, né? Ele vai jogar, por exemplo, se o texto de vocês não coube numa linha, ele joga para 2 linhas automaticamente, tá? Tem a opção aqui de reduzir para caber, então se o texto ficou muito grande, vocês querem que ele caiba dentro daquela largura de células que vocês colocaram, usa o reduzir para caber. E tem a opção de mesclar célula para fazer o efeito que eu fiz aqui em cima, né? Vamos supor, então, toda essa parte em cinza aqui, ó, agora é uma célula só. O que eu fiz, né? Selecionei ela e cliquei aqui no botão mesclar células. Então ele acaba tornando isso aqui um conjunto só, tá? Aqui, como eu não tenho nenhuma mesclada, não tem a opção aqui ativa. Já mostro para vocês como eu fiz ali em cima a hora que eu fechar essa caixa. Vocês têm ainda a direção do texto, né? Então se vocês quiserem fazer o texto inclinado, como está mostrando aqui em 45 graus ou 90 graus, tá? Aí negativos, né? Vocês dão a direção para o texto aonde vocês quiserem, deslocando ele simplesmente aqui ou indicando os graus aqui embaixo. Isso é muito útil na parte de gráficos e coisa, quando vocês têm algumas informações muito grandes, né, no eixo de valores de vocês, dá uma virada lá, dá uma inclinação no eixo, vocês conseguem, né, visualizar o texto por completo, tá? Questão de formatação de fontes, né, que veio com um pouco mais de informações que vocês têm aqui em cima, como opções de efeitos, de taxado, sobrescrito, subscrito, né, questões de sublinhados, cores, e aí segue, né, um parâmetro um pouco mais completo que a barra de formatações padrões. Vocês têm também na opção da guia borda, tá, as pré-definições, né, das bordas como a gente fez anteriormente usando o botãozinho aqui, só que também aqui mais uma vez bem mais complexo, né? Então aqui vocês podem selecionar a cor da borda, o tipo, o estilo, né, da borda. Se vocês querem aplicar só esse estilo novo que vocês excluíram, só o contorno, ou se vocês querem aplicar tudo ou não querem aplicar nada, se vocês querem aplicar ele só em cima, só no meio, só embaixo, né, as laterais, os meios, o tracejado, né, um diagonal em vermelho, né? Então aí vocês têm as opções, tá, para montar como vocês acharem melhor. Eu vou trocar, por exemplo, aqui vou botar uma fonte verde e eu quero que essa linha fique só né, o risco na diagonal na cor verde, o resto permanece, só naquilo que eu aplicar ele vai receber a cor, tá? Vocês também têm a guia padrões, que vai fazer o preenchimento de fundo, como aqui eu pintei com o baldinho, né? Vocês podem fazer tudo de uma vez usando as cores de padrões. E a guia proteção, que a gente vai trabalhar mais à frente, né? Que são as
para nós bloquear algumas fórmulas, algumas coisas assim, para ter um pouco mais de noção sobre essa aula, sobre essa guia. Nós vamos precisar ainda andar mais algumas aulas.